3 passos fundamentais para executar a drenagem linfática com mais segurança e alcançar melhores resultados nos seus atendimentos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, é muito bom estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live hoje. Aqui eu abordo temas para ajudar esteticistas a dominarem drenagem linfática e entregarem os melhores resultados extraordinários nos pós-operatórios. Eu sou a professora Elaine Mello e o nosso tema hoje é 3 passos fundamentais para executar a drenagem linfática com mais segurança e alcançar os melhores resultados nos seus atendimentos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, quais são esses 3 passos fundamentais, né? Para nós executarmos a drenagem linfática com total segurança. Bom, a primeira coisa, gente, o primeiro passo, o passo mais importante de todos, é nós compreendermos como que se dá a fisiologia do sistema circulatório e a fisiologia do sistema linfático. Eu tenho percebido que algumas pessoas, elas fazem ainda cometem assim um grande equívoco exatamente por não reconhecerem ou não compreenderem de fato as ações, né? Vamos dizer assim, as estruturas, o funcionamento realmente do sistema circulatório e do sistema linfático. Por que esse é o passo mais fundamental de todos? Obrigada pelos corações. Por que esse é o fato mais fundamental de todos? Porque a drenagem linfática, ela é realizada exatamente sobre os vasos linfáticos. Não é? Só é linfa o que está dentro do vaso linfático. Então, quando eu sei qual é o papel das artérias, o papel dos vasos venosos, o papel dos vasos linfáticos, o papel, vamos dizer assim, das células, né? O meio onde as células estão. Por quê? Essa circulação toda, ela é justamente para servir as células, para nutrir as células, né? Para entregar para as células aquilo que elas precisam para a sua nutrição, para o seu metabolismo e reabsorver aquilo que ela já excretou e que não precisa mais. Então, o sistema circulatório, ele é um sistema exatamente que está ali para nutrir o nosso corpo como um todo, né? E a gente fala assim de uma forma, vamos dizer assim, sucinta, de uma forma bem resumida, porque na realidade vai entregar, dentre esses nutrientes, hormônios, né? Oxigênios, tudo que o nosso organismo precisa para ele estar em uma homeostase, para que o nosso organismo esteja bem. Então, esse passo de nós compreendermos o funcionamento de cada estrutura é muito importante, porque eu compreendendo o papel de cada estrutura, eu vou compreender então a questão. Aí vem as reverberações, né? Como que deve ser? Então, a questão da pressão da mão, né? Eu preciso compreender se esse sistema, ele é rápido, ele é lento, ele funciona de uma forma automática, se ele depende de algumas estruturas adjacentes, né? Então, primeira coisa, eu preciso reconhecer isso. Então, um dos pilares do método de drenagem linfática Elaine Mello é esse,
um dos pilares principais é justamente a estrutura anatômica e fisiológica circulatória. Isso é fundamental para nós compreendermos, porque então cada modalidade, a drenagem linfática ela é o quê? Uma modalidade de massagem. E para eu executar com segurança cada modalidade, e em específico a drenagem linfática, para eu conseguir então executar essa técnica de forma que eu entregue os melhores resultados nos meus atendimentos, é muito importante que eu compreenda isso, tá? Porque do contrário, não tem como nós executarmos, porque aí, senão, gente, a gente vai ficar achando que é apenas as manobras, porque algumas pessoas, e eu já tive essa experiência em sala de aula, né? Porque eu sou professora já há bastante tempo, né? Com experiência em salas de aula de graduação, de pós-graduação e tudo mais. E aí uma vez eu estava numa aula, e aí essa questão da teoria, né? A teoria, vamos dizer assim, inicial, ela é complexa, porque ela realmente, no início, são muitas estruturas e são muitas informações, e aí a pessoa às vezes pensa assim, gente, não, mas eu preciso compreender o papel de cada uma, porque eu entendendo isso, eu vou entender por que eu preciso executar determinada manobra, se essa manobra, a direção, a velocidade, a intensidade, a pressão. Então, tudo vai depender de eu ter essa compreensão, tá? Porque, do contrário, eu não vou conseguir realizar a manobra perfeita. Eu não vou ter segurança. Então, a insegurança, ela perpassa exatamente por essa questão. Quando eu não compreendo o pilar, quando eu fico achando que são simplesmente as manobras, mas eu vou aplicar as manobras aonde? Eu vou aplicar as manobras em qual estrutura? Com que pressão? De que forma? O que eu posso fazer para potencializar isso? Já é algo que acontece naturalmente? Sim, é algo que acontece naturalmente. A fisiologia do nosso corpo, ela está aqui. 24 horas você está bem, porque seu corpo está realizando o seu metabolismo, está em homeostase. Quando nós estamos bem, nosso corpo ele está em homeostase, ou seja, ele está em equilíbrio, ele está funcionando, está tudo funcionando perfeitamente, tá? Então eu não terei nenhuma dúvida na execução das manobras se eu compreender este primeiro pilar, que ele é deveras importantíssimo, tá? Então, outro passo muito importante de eu saber. Eu vou hoje, então, comentar com vocês 3 passos fundamentais, tá? Então, eu já sei como é que se dá a fisiologia, eu já sei que o sistema linfático, ele é um coadjuvante, então, do sistema circulatório. Eu já sei que ele é lento, eu já sei que ele não está no mesmo circuito do sistema cardiovascular. Por isso ele é um sistema lento, né? Eu já expliquei para vocês, né, em outro vídeo, mas eu vou falar rapidamente aqui. Então, nós temos os vasos, né? Os vasos arteriais, os vasos venosos e os vasos linfáticos, tá? Então, esse artério venoso, eles estão ligados com a bomba cardíaca. É um circuito fechado. O sistema linfático, ele é uma via ajudante, é um ajudante. O termo técnico é uma via, uma via vamos dizer assim, concomitante ao venoso, tá me fugindo a palavra,
é uma via acessória, tá? Do sistema linfático, do sistema venoso. Por que, gente, que é uma via acessória? Porque ele tem uma especificidade. As artérias têm a especificidade de entregar oxigênio, faz pressão, então, positiva, né? Vai fazer a filtração, a entrega de oxigênios e nutrientes. Os vasos venosos, eles vão, então, fazer a reabsorção. Entregar para quem? Esse oxigênio e esse oxigênio e esses nutrientes? Para as células. Tá? Então, as células, elas vão receber esse oxigênio, elas vão receber os nutrientes, ela vai realizar o seu metabolismo e aquilo que ela não precisa mais, ela vai excretar. Aonde? No meio intersticial. Inter é entre as células, no meio intercelular, tá? Ou no meio intersticial. É assim que se fala. Nesse meio intersticial, então, vão estar ali tudo que as células precisam. Lembra, eu já comentei em vídeos anteriores que é como se fosse uma estação de trem, né? Aí, vamos dizer, o trem chega, pessoas entram, pessoas saem e tem pessoas na plataforma, aguardando lá o próximo destino, por exemplo, tá? Então, como o sistema linfático ele não está ligado diretamente à bomba cardíaca, ele é à parte. Então, ele, por isso mesmo, ele é mais lento, tá? O sistema venoso, ele também tem, os vasos venosos, ele também são vasos valvulados, porque ele precisa vamos dizer assim, da contração, né? Do efeito da contração dos músculos para que essas válvulas funcionem perfeitamente. Então, com base nisso, eu preciso compreender que essa reabsorção desses elementos, dessas toxinas que o organismo precisa se livrar, mais de 80% ele é reabsorvido pelo sistema venoso, tá? E uma pequena parte pelo sistema linfático. Por que uma pequena parte? Porque é a parte mais pesada. São as toxinas macromoléculas, tá? Que não podem adentrar diretamente na corrente sanguínea, porque vai que dentre essas macromoléculas tenham vírus, patógenos. Caso isso adentrasse diretamente na nossa circulação sanguínea, nós adoeceríamos com muito mais facilidade, tá? Então, o sistema linfático, ele vai fazer a reabsorção dessas macromoléculas e nas raízes dos nossos membros tem o que se chama os gânglios linfáticos, tá? Vamos dizer assim, no finalzinho, então, vai ter os gânglios linfáticos que vão exatamente fazer uma quebra dessas macromoléculas. Vai ali, tem os linfócitos, também rico em linfócitos, né, T e B, que vão debelar esses vírus, né? E aí, isso vai, vamos dizer assim, e esse conteúdo dos vasos linfáticos vão ser entregue ao sistema venoso nas veias subclávias, tá? Nessa região aqui supraclavicular, tá? Então, essa é a região mais importante, inclusive. Então, eu preciso ter essa compreensão todinha. Eu tô falando de uma forma, assim, resumidíssima, tá? Não tem condições numa live da gente demonstrar todas as estruturas, mas eu tô dando essa explicação porque nós precisamos saber disso. Esses vasos linfáticos, eles são muito lentos. Eles são como se fossem contas de colares mesmo, que se chama uma unidade contrátil, que são os linfângions. E entre um linfângion e outro existem válvulazinhas, né, como se fossem pequenos corações, que mantêm esse fluxo numa única direção. Então, isso aqui é uma chave. Existem em cada membro os trajetos linfáticos mais importantes. No membro superior a região a região que fica mais, vamos dizer assim, na parte mais protegida. É onde estão
o trajeto linfático, os trajetos linfáticos principais dos membros superiores. E vai se encontrar na região axilar exatamente com a cadeia linfonodal dos membros superiores, por exemplo, tá? O que isso é de importante, tá? Sabendo disso, eu preciso compreender, então, que a drenagem ela é feita exatamente porque nesse meio intersticial, se caso não ocorra essa reabsorção de uma forma tranquila, o que vai acontecer? Estagnação ali e edema. Eu preciso compreender também como um segundo passo a diferença de edema e de estagnação linfática. O edema ele tem a ver com o mau funcionamento do vaso linfático. E a estagnação linfática tem a ver com o sistema linfático, tá? Por que é super importante eu saber disso? Porque a depender do edema, eu poderei realizar as manobras de drenagem linfática ou não. Então, eu preciso entender que existe a diferença entre edema e estagnação linfática, tá? No caso do edema, por exemplo, esse problema é considerado patológico. E aí não se trata esse edema com a drenagem linfática, porque não está se tratando de vasos linfáticos. Drenagem é da linfa, tá? Ela acaba incrementando também a parte venosa? Sim. Mas se esse sistema venoso ele está apresentando algum tipo de alteração, algum tipo de patologia, isso precisa ser encaminhado para o angiologista para fazer uma verificação se vai precisar ser tratado com medicamentos. Ah, mas a pessoa tem os dois, tem o edema venoso e tem o edema linfático. O que eu faço primeiro? Mando para o especialista, para o médico, vai tratar primeiro da questão venosa, e aí depois é que vai entrar a drenagem linfática quando esse médico liberar. Então isso aqui já são dois passos fundamentais, tá? Outro passo fundamental, tá tudo certinho, essa pessoa só tem mesmo a estagnação linfática, a questão de venosa dela tá tranquila, ela não apresenta varizes e tal, então tá tudo certinho, eu posso drenar essa pessoa perfeitamente. O terceiro passo, então, fundamental seria o quê? Eu verificar a pele da pessoa. Eu tenho que verificar se a pele está íntegra, eu preciso fazer uma higienização, uma esfoliação, tá? Uma tonificação e aplicar um princípio ativo drenante. Essa chave de hoje é uma chave bem interessante para todos vocês, tá? Eu realizei a higienização, a esfoliação, a tonificação. Aí o que eu faço? Eu vou aplicar um gel drenante, tá? Um gelzinho drenante. Esse gel eu vou aplicar principalmente nos trajetos linfáticos, tá? Por quê? Eu vou incrementar, então, eu tô aqui, tá, gente? Eu tô com um produto aqui, ó. E aí eu tô justamente, ó, aplicando esse produto principalmente nos trajetos linfáticos. Agora, eu preciso ter certeza que esse produto, ele realmente tem princípios ativos que estimulem a drenagem linfática, tá? Então, dependendo das manobras que eu vou elencar, que eu vou utilizar ali, eu vou, então, enquanto eu realizo as manobras iniciais, esse princípio ativo aqui, por que um gel? Porque o gel, ele não vai impedir que eu realize as manobras de drenagem linfática que eu precise fazer um deslocamento da pele, porque a gente sabe que uma das manobras principais, né, da drenagem linfática é justamente o quê? As manobras de compressão, descompressão, compressão, descompressão, compressão, descompressão. Então, esse passo de hoje é um passo que vocês podem, quem já aplica aí a drenagem linfática, pode fazer desse jeito que eu estou comentando com vocês, vão fazer principalmente a drenagem linfática, eu sei
Eu sei que é linfa somente o que está dentro do vaso linfático. Então, eu vou realizar as minhas manobras, gente, nos trajetos linfáticos. Na questão da anatomia, é muito importante também eu saber exatamente isso, tá? Todos os trajetos linfáticos. Porque a drenagem linfática, ela não é realizada aleatoriamente. Ela tem uma intencionalidade. Eu preciso intencionar a região que eu vou tratar. Então, se eu estou tratando membros inferiores, a principal manobra vai ser realizada exatamente nos trajetos linfáticos, sempre de proximal para distal. Estou, vamos dizer assim, demonstrando aqui no meu antebraço, mas as manobras elas são de proximal para distal. Por que que é de proximal para distal? Porque exatamente os vasos linfáticos eles trabalham de uma forma lenta. Então, quando eu realizo as manobras de proximal para distal, eu já estou o quê? Carreando a linfa que já está nos vasos aqui de forma proximal. Proximal aqui, aos gânglios, tá? Então, quando eu falo de proximal para distal, é proximal ao gânglio, tá? Aos gânglios daquele membro. Se fosse nos membros inferiores, seriam os gânglios inguinais, tá? Se eu estou falando da região facial, os gânglios estão, né, submentaniano, submandibular, parotídeo, os gânglios cervicais, tá? E os gânglios e a região do término, que é a região também mais importante do sistema linfático, tá? É a mesma coisa, por exemplo, se você tá com uma pia lá entupida, tá? Um exemplo, eu tô com a minha pia entupida, eu preciso desentupir o ralo. Você vai aplicar o bombeamento ao redor do ralo? Não, você vai aplicar o bombeamento ali no ralo, certo? Quando aquilo ali começar a escoar, rapidinho todo o líquido em volta, ele vai ser escoado tranquilamente. Então, por isso que a gente realiza as manobras de proximal para distal. Então, a gente vai, vamos dizer assim, esvaziando a região mais próxima aos gânglios e vai afastando. Então, quando eu chego lá no final, eu já carreguei a linfa do trajeto todo, ou seja, eu já desobstruí o trajeto para chegar até o final. Ao passo que se eu começasse ao contrário, de distal para proximal, seria muito mais difícil, tá? Muito mais complicado mesmo. Mas o passo mais importante de hoje, então, vamos dizer assim, não é o mais, mas é uma chave, vamos dizer assim, uma chave bem interessante é essa, do cuidado com a pele, tá? Então, a drenagem linfática, ela é realizada nos trajetos linfáticos, tá? Então, eu tenho o anterior e o posterior. O anterior, ele é o mais importante, onde tem uma quantidade maior de vasos, tá? A parte posterior, ela não drena diretamente para a axila, né? Porque ela vem pela veia celíaca. Então, ela vem mais lateralmente, tá? Eu só não vou drenar na cadeia principal, gente, se esse membro superior apresentar, por exemplo, a pessoa de repente tenha feito uma cirurgia e fez a retirada de gânglios e aí esse vaso perdeu a conexão. Aí eu não posso forçar, tá? Aí eu usaria a parte mesmo posterior, tá? E aí, se no caso de linfedema a mão estiver inchada, também seria uma outra aula, tá? Um outro assunto. Então, gente, os 3 passos fundamentais para a drenagem linfática são esses, tá? É você dominar a anatomia e a fisiologia, porque aí você vai saber exatamente o que você está fazendo. Saber a diferença entre edema e estagnação linfática, porque aí eu sei onde eu posso atuar e onde eu não posso atuar. Porque quando eu não posso atuar, eu protejo o meu cliente. Porque eu não vou realizar uma manobra que vai prejudicar aquela pessoa. Por quê? Se o sistema
venoso, que recebe a maior parte dos líquidos ali intersticiais, ele estiver já com uma falha, se eu tentar realizar a drenagem, eu vou sobrecarregá-lo ainda mais. Ainda mais se for problemas das válvulas, né, das veias, aí realmente precisa de um medicamento. Eu assisti uma vez, eu estava num congresso, há muitos anos atrás, e aí deu uma palestra nesse congresso exatamente um médico angiologista, tá? E aí esse médico angiologista, ele falou que ele, em pleno congresso, tá, de estética, ele falou que ele acaba pegando muitos problemas no consultório de angiologia exatamente por questões assim que são mal feitas, tá? Ou feitas indevidamente, erroneamente, tá? Então, eu sabendo de tudo isso, eu vou realizar a minha prática com mais segurança. E na questão da pele, eu preciso, então, verificar como é que está a pele, higienizar a pele, aplicar o princípio ativo e, principalmente, esse princípio ativo ele deve ser priorizado nas áreas dos trajetos linfáticos. E é nas áreas dos trajetos linfáticos que eu vou também realizar as manobras de drenagem linfática, porque é dentro dos vasos linfáticos que existe a linfa. O que não está dentro do vaso linfático é líquido intersticial. O papel da drenagem linfática manual é carrear a linfa que já existe dentro do vaso e ajudar a formar nova linfa, tá? Isso é drenagem linfática realmente. Outro detalhe, na quinta-feira que vem, no dia 1º de setembro, será o meu webinário dominando a drenagem linfática. Então, gente, quem desejar, né, faça a sua inscrição, porque essa aula vai ser uma aula fechada. As pessoas precisam estar inscritas para participarem desse webinário, tá? E ali eu vou falar vários detalhes ali do método de drenagem linfática, né? Elaine Mello, eu vou contar para vocês como que eu cheguei nessa metodologia, como que a gente então aborda esse tema de drenagem linfática, né? Esses anos todos de experiência em sala de aula, na graduação, na pós-graduação, né? Nos cursos, me deram subsídios para que eu montasse, então, uma metodologia de drenagem linfática. Então, esses 3 passos que eu contei para vocês aqui é uma pequena parte deles, tá? Mas eu ainda tenho muito mais questões para ajudar esteticistas a dominarem a drenagem linfática para entregarem os resultados extraordinários nos pós-operatórios e em qualquer outra modalidade que você precisar drenar, tá bom? Seja na questão de patologia, seja em questões estéticas, seja em questões de pós-cirúrgicos. E aí, o que acontece? Não, é de graça, é 100% online, 100% gratuito, tá? Tayane, querida. O webinário será 100% online e 100% gratuito. É só fazer a inscrição, tá na minha bio, tá? A inscrição tá na minha bio e tá tudo descrito lá certinho. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Michele, querida, queria saber se vocês têm alguma dúvida em relação a esses 3 passos de hoje que eu comentei. E também gostaria que, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Vocês fazendo a inscrição para o webinário, vocês vão ser direcionadas por um grupo de WhatsApp, caso queiram entrar. E ali a gente tem
algumas perguntas e tal para fazer. Por que que acontece? Exatamente, eu chego, gente, nessas questões que eu faço exatamente baseada nas dúvidas de vocês, tá? As dúvidas de vocês é que é o combustível para o meu trabalho. Eu tento sempre dirimir as dúvidas que vocês possam vir a ter, tá? Aí tá a TT, né, tá aí, ela já fez os meus cursos, ela sabe, né, que quando tem alguma dúvida, ela me manda, né, tem alguma dúvida, como é que eu faço assim assado? Quando dá para responder, eu respondo, porque às vezes a pergunta as perguntas que são feitas vamos dizer assim, complicadas de responder uma forma genérica sem ver o caso, quando é alguma coisa muito específica, tá? Então eu ajudo sempre abrindo a visão de vocês para que vocês cheguem no diagnóstico completo, tá? Obrigada, meu amor. Incrível são vocês. A questão da pressão, até hoje, entra aí no meu webinário, acompanha aqui as minhas lives. Tem uma live que eu fiz específica, tá? Falando sobre a pressão da mão. Tem uma forma da gente treinar. O acompanhamento é sempre. Gente, uma vez sendo minha aluna, vamos dizer assim, sempre que tiver dúvidas e sempre que eu puder, eu vou ajudar, tá? Vocês a tirarem as dúvidas de vocês. Eu não deixo ninguém sem resposta, tá? Eu posso, vamos dizer, igual eu comentei com vocês, algo que fica um pouco abstrato de eu responder, mas eu sempre vou falar, ó, vai por este caminho e perceba os resultados. Agora, os pilares fundamentais, gente, precisam ser seguidos. Drenagem linfática, ela é metódica, ela precisa de seguir um passo a passo, tá? Ela precisa de seguir um método, uma metodologia, ela precisa seguir um passo a passo, porque vocês são capazes, vocês conseguem. Agora, precisa de uma condução, e é o que eu faço, tá? Eu vou conduzir sempre vocês de uma forma que vocês dominem a drenagem linfática, tá? E para isso, as angústias que vocês têm, eu já tive também. E aí eu fui buscar isso, né? E eu estou aqui exatamente para poder ajudá-los nesse sentido, de vocês dominarem mesmo a drenagem linfática. Só que a drenagem linfática, ela é, vamos dizer assim, ela é simples. A sua execução, ela é simples. Vocês viram? Então, o segredo da drenagem é esse. Agora, não é só essa questão. A metodologia, ela envolve muito mais. Mas, de uma forma simples, o que eu expliquei hoje aqui, vocês colocando em prática, vocês já vão ver resultados melhores do que vocês já têm e vocês vão me dar o feedback e falar, realmente, professor, eu apliquei o princípio ativo no trajeto e aí executei ali as manobras e deu certo, tá? Mas eu que agradeço. Tá bom, gente? Então, é isso, tá? Acompanhem lá as outras lives, se inscrevam para o webinário Dominando a Drenagem Linfática e continuem aqui me acompanhando, né, durante toda a semana que nós teremos, já saiu lá o cronograma, né, então temos diversos assuntos aí essa semana que eu sei que são interessantes, que as pessoas querem aprender, né, sobre. E aí, obrigada, querida, até a próxima. Então, tudo isso eu estou aqui nessa jornada para que vocês dominem, né, a drenagem linfática e entreguem os resultados extraordinários, tá bom?
no pós-operatório, nos atendimentos de vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande beijo, tenham uma noite abençoada. Muito obrigada pela presença, amei ter vocês aqui hoje. Tchau, até amanhã.